Corinthians no terceiro jogo sob comando de Dorival Júnior e fica difícil até a gente prever uma escalação. Eu estava acompanhando os principais setoristas, os portais, buscando algumas informações e fica difícil saber porque a gente tem algumas confirmações e elas são poucas, de, por exemplo, de ausências, né? O Gustavo Henrique está fora, o Rodrigo Garro também. O Angileri está de volta. Então, como é que ele pode montar esse time? Eu verdadeiramente não sei. Porque ele pode manter o sistema lá da estreia contra o Novo Horizontino, preservando os jogadores, priorizando o Campeonato Brasileiro, ou ele pode dar uma sequência de 2 jogos, né? Preservando lá na Copa do Brasil, para priorizar Campeonato Brasileiro, jogo importante contra o Inter, como foi, e a vitória que acabou vindo, e depois esse jogo dificílimo pela Sul-Americana. Por que ele é dificílimo? Porque se o Corinthians não vencer, praticamente fica muito difícil conseguir uma classificação. A gente está falando de um torneio em que apenas o primeiro passa. E aí você tem aqui na tabela, o primeiro colocado é justamente o Huracan. Cabe uma secadinha também, mesmo o Corinthians vencendo o América de Cali nesta terça, o Huracan na quinta-feira, só que é contra o Racing do Uruguai, que perdeu todos os jogos até agora. O jogo é no Uruguai, vai que o Huracan, né, que venceu o Corinthians em São Paulo, por exemplo, perde esse jogo, empata, sei lá, dá uma tropeçada. O Corinthians pode ter uma vida um pouco mais facilitada, né? Porque ele vai a 7 pontos, justamente a pontuação que hoje está o Huracan. E o América de Cali é o time que, no caso, o Corinthians terá batido e deixará de pontuar. Então, por essa conjectura, uma vitória é fundamental para deixar o Corinthians na ponta, brigando aí pela primeira posição, que dá vaga direta para as oitavas de final. Uma não vitória vai deixar a situação complicada, porque os próximos 2 jogos, o Corinthians ainda tem 3 jogos a realizar, contando dessa terça. Vão faltar 2 jogos fora de casa, em que o Corinthians necessariamente vai ter que vencer e ainda assim depender de outros resultados. Por que eu digo isso? Porque a Sul-Americana, pelo menos pelo Ramon Dias, ela foi tratada como uma competição secundária por conta do Campeonato Brasileiro. Havia uma preocupação, um temor, eles passaram muito preocupados ano passado, com o clube disputando ali perto do rebaixamento, dentro da zona do rebaixamento, durante boa parte do campeonato. Eles não queriam passar por isso de novo. Quando o time cai da pré-Libertadores por culpa deles, e aí depois entra na Sul-Americana, a prioridade nunca foi a Sul-Americana e estava muito claro isso. Com o Dorival a gente não sabe. A gente não sabe, o Dorival é um cara copeiro, ele gosta de Copas, ele é um cara que roda o elenco, mas ele trabalha jogo a jogo. Ele faz a sua gestão física, vê quem tá melhor e faz um planejamento de alguns jogos ali na frente, no horizonte, do tipo assim, eu vou ter, como por exemplo, citei, né? Vou ter o Inter e o América de Cali. Então eu preservo aqui contra o Novo Horizontino, deixo a galera um pouco mais pronta aqui, depois eu preservo ali na frente, rodando um pouco o elenco. Então eu não acho que ele vá com o time titular. O que seria o time titular? Qual seria o time titular do Dorival hoje? Vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho e Angileri, imagino eu. Hoje, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká, o Gustavo Henrique fora e o Félix Torres também que está suspenso. Então, essa dupla de zaga tem jogado frequentemente. Então esse é um ponto que daqui a pouco ele vai ter que dar uma revezada também na defesa, e ele só tem o Tchoca, né? Para poder alternar ali, senão esses caras vão jogar o tempo inteiro, porque hoje, por exemplo, ele não pode contar nem com o Félix Torres, nem com o Gustavo Henrique, então esse é um problema. A partir do meio, a gente tem ali titulares dele, Ranieri, Carrijo, e aí eu já fico na dúvida. Será o Martinez? Será o Maicon? Será o Bidon? Ele tem revezado todos eles. Isso sem contar no Charles e no Alex Santana. Mas titulares, eu acho que Ranieri e Carrilho, e aí tem vagas abertas aí. Tanto pelo sistema. É o Romero mais aberto pela esquerda ou é o Thales Magno fazendo uma ligação com o ataque? E aí o Memphis e o Yuri Alberto, time titular. Mas será que ele vai dar uma sequência para o Memphis e o Yuri em 2 jogos seguidos? Ou vai dar uma chance para o Héctor Hernandes, para o próprio Thales Magno, como aconteceu na Copa do Brasil? Gente, é muito difícil prever, porque é um técnico que está começando e já declarou que a rodagem de elenco e a gestão física são primordiais nesse momento. Só que o jogo é decisivo. O Dorival, se ele entende a Sul-Americana como importante para ele, para o clube, para a temporada, ele vai dar uma forçada nessa escalação. O que você faria? Eu quero muito saber de você aqui nos comentários.